Boa noite, irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todas as que invocam seu nome. Nós vamos continuar com as nossas meditações e hoje vamos para o capítulo 35. Tem uma frase que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Essa é uma grande verdade, né? A mesma coisa acontece, né? Todo mundo sofre, mas ninguém quer sofrer. Então, a Bíblia diz que há propósito para todas as coisas e que Deus sempre tem um plano, um propósito para cada acontecimento, né? Então, com certeza, Deus também tem propósitos para o sofrimento. E o sofrimento ele não acontece por acaso. A Bíblia traz vários versículos que nos ensinam a respeito disso, né? Vamos ler aqui, eu vou ler só 3 versículos rapidinho. 1 Pedro 1, versículo 3 textos, perdão. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, nesse texto, né, o apóstolo Paulo está afirmando, Deus afirmando através do apóstolo Paulo, que o sofrimento produz, né, experiência. Então, produz perseverança que produz a experiência. O outro texto é 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4. Só um momento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que dizem: E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o primeiro texto nos mostra que o sofrimento ele acontece, né, para Deus trabalhar em nós e nos fazer amadurecer, não é? Produz perseverança, vamos dizer assim, fortalecer a nossa fé. O segundo texto nos mostra que o objetivo do sofrimento, né, em 2 Coríntios 1, 4 e 5, é nos ajudar a aprender a consolar as pessoas, né? Porque nós não somos como Deus. Deus não precisa passar por algo ou ter alguma experiência para conseguir, né, ajudar as pessoas. Mas nós somos diferentes. Como seres humanos, nós precisamos passar por algumas experiências para aprender, né, a fazer aquela coisa através daquela experiência. Então, nós nunca vamos aprender a confortar as pessoas, não é, pelo sofrimento que elas passarem, se nós não recebermos esse sofrimento para aprendermos, não é, como é que sobrevivemos a ele. Então, às vezes, as dificuldades, os sofrimentos, eles vêm para nos amadurecer, né, amadurecer a nossa fé, para nos provar, mas também, além de para amadurecer nossa fé e nos provar, o sofrimento pode vir para nos ajudar a ensinar, né, a ensinar outras pessoas a como passarem por isso. Mas, irmãs, hoje aconteceu uma coisa incrível, né? Assim, a gente lê a palavra de Deus e lê e lê. E hoje, lendo esse livro, né, eu consegui compreender, né, através do direcionamento da autora, uma experiência incrível, né, que eu nunca tinha observado e nunca tinha pensado em relação ao sofrimento. Já falei muito sobre sofrimento, mas ainda não tinha, né, observado sobre essa ótica. E eu vou contar então uma história para vocês primeiro. Disse que um rei, né, havia um rei que não acreditava em Deus. E havia um servo, né, dele que sempre dizia que Deus, né, era bom, né, e que nós devíamos acreditar e confiar em Deus sempre, que Deus nunca errava e tudo que Deus faz é perfeito. Esse era sempre o discurso daquele homem, né? Certo dia, então, esse servo saiu com o rei para fazer uma caçada. E nessa caçada, eles foram, né, o rei foi atacado pela fera, né, pelo animal, e o animal comeu um dedo do rei, né? Naquele momento o rei ficou muito furioso e o servo, né, confiante em Deus, disse: Meu rei, não fique assim, tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra, né? E até mesmo perder um dedo para o Senhor é para o seu bem. Aquele rei ficou muito revoltado e disse: Deus é bom? Se ele fosse bom, ele não tinha permitido que eu perdesse meu dedo. Então o servo insistiu: Meu rei, Deus é bom. Tudo que ele faz é perfeito, ele nunca erra. Irritado então com aquele servo, o rei mandou prendê-lo, né, colocá-lo injustamente na prisão.
Passados alguns meses, o rei resolveu novamente sair numa caçada. Aquele servo ficou na prisão e o rei resolveu sair na caçada. Nessa caçada, então, o rei foi preso, foi pego por uma tribo que fazia sacrifícios humanos. Então, eles pegaram o rei e amarraram, colocaram no altar para sacrificar. Quando o rei já estava no altar para ser sacrificado, aqueles homens, né, aquela tribo percebeu que o rei não podia ser sacrificado porque ele não era perfeito. Né? Os deuses deles só aceitavam sacrifícios de pessoas, de animais perfeitos. E como aquele rei não tinha um dedo, ele não podia ser sacrificado. E aí liberaram, né, aquele rei. E o rei voltou muito pensativo naquilo que o servo tinha dito para ele. Mandou retirar o servo da cadeia e disse: olha, você tinha toda razão. Né? Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Porque ele permitiu que eu perdesse o dedo para que eu não fosse hoje sacrificado e morresse. Né? E o servo então disse: meu rei, como eu lhe disse, tudo que Deus faz é perfeito. E o rei disse: agora me responda uma coisa. Se Deus é tão bom mesmo, tão perfeito como você diz, ainda duvidando, né? Tão bom e tão perfeito como você diz, por que ele permitiu que você, que é um servo dele, que o defende tanto, ficasse desse tanto de tempo preso injustamente? Aí então o servo olhou para o rei e disse: meu rei, se eu não tivesse preso, como eu era uma pessoa da sua confiança, eu estaria com o senhor nessa caçada. Se eu tivesse sido apreendido nessa caçada, eu teria sido sacrificado porque não me falta nenhum dedo. Então tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Irmãs, com essa história, né, eu posso dizer que hoje eu compreendi um aspecto do sofrimento que assim me encantou, né? No livro, vamos dizer, na visão da autora e na palavra de Deus, especialmente, eu nunca tinha olhado para esse versículo com esse entendimento. Aquele rei, ele perdeu o dedo, ele sofreu para ser protegido de perder a vida. E um dos motivos, né, que nos leva a sofrer pode parecer contraditório, é a proteção de Deus, né? A proteção de Deus nos leva ao sofrimento para que nós possamos ser protegidos. E aí, protegidos de quê, Rose? Vamos então abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, os versos 7 e 9. 2 Coríntios, capítulo 12, é um texto bastante conhecido, versos 7 e 9. Né? E o texto, que eu já fiz alguns devocionais aqui sobre ele, eu nunca tinha olhado, como eu disse, dessa maneira. O texto diz assim: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãs, que descoberta maravilhosa. Deus nos faz sofrer não somente porque pecamos, porque podemos sofrer por conta de um pecado, não é? Se nós estamos fazendo alguma coisa errada e Deus pode nos castigar por esse pecado, né? Podemos sofrer porque Deus quer nos provar, quer nos aperfeiçoar, quer nos moldar. Mas, irmãs, uma coisa maravilhosa que eu descobri é que Deus também nos faz sofrer para nos proteger de nós mesmas, para nos fazer humildes. Olha o que foi que Paulo disse, não é? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Né? A arrogância sutil que invade nossos corações, né? Ela pode nos fazer ensoberbecer, porque nós nos vemos muitas vezes abençoadas por Deus com muitos dons, né? Com muitos talentos, e isso pode nos fazer ensoberbecer. Como eu disse, todo sofrimento, não pode vir de várias maneiras, pode ter vários objetivos, não é? Ele pode ser por conta de uma punição, ele pode ser por conta da provação, mas, irmãs, o que o apóstolo Paulo vem nos mostrar aqui, né? Porque Moisés, por exemplo, foi punido, né?
porque pecou e por isso não entrou na terra prometida. Jó foi punido, ou melhor, sofreu por provação, né, por conta de provação, porque ele era um homem íntegro e reto e mesmo assim ele sofreu. Então Deus queria fortalecer a sua fé. Mas Paulo nos chama a atenção aqui, irmãs, para nos mostrar que o sofrimento, ele pode vir para nos proteger de nós mesmas. Às vezes o que Deus tem concedido a nós, né, em nossas mãos, em torno de ministério, né, um ministério tão precioso, tão grandioso, algo que Ele quer trabalhar nas outras pessoas através de nossa vida, isso pode nos exaltar, pode nos fazer achar que somos melhores, pode nos fazer nos vangloriar, não é? Então, veja que o que Paulo diz, para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo era um homem espiritual, né? Era um homem maduro espiritualmente. E Deus, para protegê-lo dele mesmo, né, da sua carnalidade, ele colocou o espinho na carne. Então, Deus nos faz também sofrer para nos proteger de algo pior, que é a nossa natureza pecaminosa, né? A natureza caída que nos faz ensoberbecer e pode, né, atrapalhar o projeto, o plano de Deus para nós. Então, para nos manter firmes no propósito que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes Ele vai permitir que o sofrimento aconteça, né? Então, lembre-se que não é porque você pecou, nem porque Deus quer provar a sua fé, mas muitas vezes um sofrimento contínuo, um sofrimento que não vai embora, como o de Paulo, né, é a fim de nos proteger de nós mesmas, da nossa velha natureza, dos nossos intentos malignos, irmãs. Deus sabe todas as coisas, tudo que Ele faz é perfeito, né? O caminho dele é perfeito, todo planejado, ele já sabe tudo e nós devemos louvar e engrandecer a Deus por isso, porque o piloto da nossa vida sabe a direção, sabe o caminho certo e o melhor caminho, ele sabe o final da estrada que nós não entendemos e como ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele vai colocar muitas vezes espinhos no nosso caminho para nós apreciarmos melhor as flores, não é? Quantas coisas nós não já aproveitamos da vida, já desfrutamos hoje, porque sofremos e aprendemos, não é? Nas mãos do Senhor. Então, entenda que não é porque você pecou, não é porque Deus está lhe provando, mas pode ser simplesmente porque Deus quer livrar você da sua possível arrogância, provável arrogância, que é algo, né, natural do coração humano, do coração pecaminoso. Né? Muitas vezes nós choramos aos pés de Deus procurando resposta para isso, né? Insistindo que Ele que Ele tire aquele sofrimento e muitas vezes Deus não tira justamente porque Ele sabe que aquilo vai nos fazer mal, aquilo vai nos ensoberbecer. Então, eu achei essa descoberta hoje fantástica, não é, irmãs? De saber que Deus é tão bom e nos protege tanto como Deus protegeu aquele rei que ele precisou perder o dedo para não morrer depois. Deus nos protege de nós mesmas, da nossa natureza pecaminosa, da nossa soberba. Veja só, Paulo diz que foi colocado um espinho na carne para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Né? Deus sabe, irmãs, como nós somos fracos, como o nosso coração é pecaminoso. Então, Ele tem um propósito na nossa vida. E para trabalhar, não é, em nós e para cumprir o seu propósito, Ele muitas vezes pode permitir, né, que esse sofrimento ele permaneça e continue mesmo, como Paulo disse, né, eu pedi que Ele afastasse de mim, Ele disse, não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer que nós dependamos dEle. Você tem muitos dons, muitos talentos, né? Ou poucos, né? Depende do que Deus quis te dar, mas Deus sabe que seja um ou sejam 10 talentos, isso pode te ensoberbecer, isso pode, né, te afastar do propósito que é a adoração a Ele. Então, para nos proteger de nós mesmas, Deus nos faz andar com Ele através do sofrimento. Que coisa, que fantástica, mas que Pai amoroso que nós temos, né? De saber que Ele nos faz sofrer para nos
para cuidar de nós, para nos proteger, né? Sabe daquela dificuldade que você, aquela pessoa difícil que você tem na vida, às vezes, você tem uma pessoa, né, na sua igreja, vamos pensar aqui, né, que você precisa conviver com ela, ou na sua família, que você precisa conviver com aquela pessoa e você se esforça diariamente para tentar agradar, né, ou pelo menos para conseguir conviver, mas vocês tem coisas tão diferentes, personalidades tão diferentes, né, que às vezes você tá andando, e diz, não, vai, agora vai dar certo, vai engatar, e de repente tudo, né, revira e tudo que vocês construíram é destruído de novo nesse relacionamento e vocês não conseguem conviver. É uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa que tem uma comunicação difícil, né? E isso causa dor e sofrimento na gente. E talvez esse seja o seu espinho na carne, né? E Deus, talvez você já tenha pedido a Deus para afastar aquela pessoa de você, para tirar aquela pessoa do seu caminho, para tirar aquela pessoa da sua igreja, para tirar aquela pessoa da sua vida. E Deus diz: não, essa pessoa é necessária para você não achar que é melhor do que ninguém, para você depender de mim, né? Então, só algumas situações da nossa vida, só em pensar nessas coisas, a gente já fica, puxa vida, que pessoa difícil, que relacionamento difícil, né? Que situação difícil. E deixar a gente muito confusa. Às vezes você se pergunta, Senhor, por que é que o Senhor permite que essa pessoa continue até atormentando minha vida, né? Continue, né, me tratando dessa forma. Pessoa complicada, já orei, já jejuei, oro por essa pessoa todo dia, mas é difícil demais lidar com ela. Lembre-se, né? Deus está apenas fazendo você descer do salto e entender que o controle e o domínio das coisas está nas mãos dele. Se não fosse a graça de Deus, irmãs, com certeza nós faríamos muitas besteiras, porque o nosso coração é muito soberbo. Então você já orou pedindo a Deus para afastar, né, aquela pessoa, aquela situação, aquele sofrimento da sua vida? Talvez seja uma doença, né? Talvez seja um cônjuge que é incrédulo e lhe perturba. Talvez seja qualquer uma dessas coisas. Deus não afastou porque ele sabe que você pode se ensoberbecer com isso. E para te proteger de ti mesma, ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é incrível. Deus é incrível. Então faça como Paulo, né? Alegre-se no sofrimento e na dor e aprenda a conviver com isso. Não adianta tentar, né, vamos dizer assim, sair do caminho e procurar um atalho mais fácil. É necessário que nós sigamos todo o propósito de Deus para nós. E ainda que as dores tomem de conta de nós, nos perturbem, Deus vai ficar conosco, vai sempre estar conosco. Ele vai sempre nos levantar, sempre nos segurar nos seus braços. Ele não nos abandona nunca, em momento algum. Mesmo na hora da dor, né, nós podemos confiar nesse Deus. Então, irmãs, Deus quer trabalhar a humildade em mim e em você, né, para nos proteger da nossa arrogância, da nossa, vamos dizer, do nosso orgulho, da nossa soberba. E para isso, ele vai permitir também o sofrimento. Então é maravilhoso saber que não só porque pecamos, pagamos, não é, o preço do pecado, que não só para provar a nossa fé e nos transformar em alguém pessoas melhores, mas para nos proteger de nós mesmas, da nossa natureza pecaminosa, da nossa soberba. Deus nos faz passar por sofrimentos. Quando você estiver sofrendo por qualquer que seja a situação, lembre-se que você não é uma pessoa desafortunada, não é uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa muito amada por Deus, porque Ele te ama tanto que Ele te faz sofrer, até mesmo para te proteger. Glória a Deus por isso, irmãs. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus.
se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor tremendo, Senhor. Porque sabemos que o Senhor nos protege, Senhor, da nossa soberba, da nossa pequenez, da nossa natureza pecaminosa. Obrigada, Senhor Deus, pelo sofrimento que nos faz ser protegidos por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.